Eles o encontraram debaixo do chão de uma capela esquecida. Havia sido um mosteiro, mas séculos de tempestades e fogo o haviam reduzido a nada além de pedras enegrecidas. Quando os arqueólogos levantaram as pesadas lajes, eles esperavam apenas poeira e ratos. O que encontraram em vez disso foi um cavaleiro, sentado ereto como se estivesse esperando por alguém que nunca veio. A armadura ainda estava nele, embora tivesse enferrujado até a cor de sangue seco. Sua viseira havia caído, e dentro do capacete, o crânio parecia estar olhando para a luz pela primeira vez em 600 anos. Em seu colo, a espada havia se fundido ao metal de suas manoplas. Não foi a espada, no entanto, que os fez recuar. Em suas mãos, embalado como algo precioso demais para deixar ir, havia um cacho de cabelo. Mesmo depois de todo esse tempo, o cabelo havia mantido sua cor, pálido, prateado, macio como uma teia de aranha. Parecia estranho ali, naquela cripta de ferro e osso. E quando eles arrancaram o capacete de sua cabeça, eles encontraram algo ainda mais estranho. Entre os dentes, enrolado e seco como pergaminho, havia uma língua. Não há dele. Os historiadores ainda discutem sobre como ela chegou lá. Os registros dizem que na primavera de 1374, um jovem cavaleiro chamado Alaric de Morene desapareceu da corte de Württemberg. Ele era conhecido por duas coisas: por nunca ter se casado e por nunca deixar o lado de sua mãe. Canções foram escritas sobre sua gentileza, a maneira como ele carregava o véu dela depois da missa, a maneira como ele cavalgava com ela para torneios como se ela fosse sua rainha. Ela era dita ser uma mulher de rara beleza, embora na época em que os rumores chegaram aos ouvidos da corte, essa beleza tivesse começado a se transformar em algo sobre o qual as pessoas sussurravam por trás das mãos. Não houve batalhas na juventude de Alaric. Nenhuma glória a ser conquistada. Ele passou a vida a guardá-la, e a corte começou a rir. Eles o chamaram de o Cavaleiro Virgem. Eles diziam que ele usava sua castidade como armadura, não por Deus, mas por ela. Quando ela morreu de uma febre que varreu o vale, algo dentro dele se partiu. O funeral foi realizado na abadia na colina. O sino tocou uma vez para cada ano que ela viveu, e no último toque, Alaric não foi visto em lugar nenhum. Os servos disseram que ele foi visto cortando um pedaço de cabelo dela enquanto o caixão era fechado. Depois disso, ele desapareceu da história. O que ninguém sabia, até agora, era que ele havia voltado para a capela. Sozinho. Ele havia entrado na cripta, ajoelhou-se ao lado de seu caixão selado e fechou a porta atrás de si. O que aconteceu depois disso está trancado em ferro. A descoberta de seus ossos, 6 séculos depois, levou a perguntas que não podem ser respondidas. Por que ele havia se trancado? Por que ele segurava aquele cabelo em suas mãos? E de quem era a língua que secou em sua boca? De uma amante? Uma maldição? Uma penitência? A equipe de escavação notou algo mais. As paredes ao redor dele estavam esculpidas. Não profundamente, mas o suficiente para que uma fricção revelasse letras, arranhadas às pressas. Se Deus não pode perdoar um amor que nasceu sem escolha, então que o inferno se lembre dele para sempre. Foi assinado apenas com um A. Enquanto o primeiro dia de escavação terminava, o arqueólogo-chefe ficou na capela vazia e tentou imaginar o menino que uma vez se ajoelhou ali. 600 anos haviam se passado, mas a sala ainda cheirava levemente a ferrugem e flores secas. Do lado de fora, o vento dobrava a grama alta, o mesmo vento que deve ter soprado contra as portas da capela no dia em que ele se trancou. O cavaleiro virgem havia esperado ali, armado como um rei em guerra, por alguém que nunca veio. E no final, o cabelo nunca deixou suas mãos. Muito antes de se tornar um esqueleto na escuridão, ele era um menino em uma corte cheia de sussurros. Alaric de Morene nasceu em uma pequena fortaleza que se agarrava como era as colinas de Württemberg. As crônicas dizem que ele veio ao mundo durante um inverno tão frio que o rio congelou em silêncio. Ele nunca conheceu a suavidade da infância. A partir do momento em que pôde ficar de pé, havia lições, como sentar ereto, como se curvar, como segurar uma espada de madeira. Mas onde quer que ele fosse, sua mãe ia com ele. Ela era chamada de Senhora Isolde, e mesmo nos manuscritos secos e desbotados, sua beleza parece viva,
cabelo prateado dourado, olhos pálidos como vidro, uma voz tão suave que fazia os homens se inclinarem para frente apenas para captá-la. Eles diziam que ela podia entrar em um salão e fazer as tochas queimarem mais brilhantemente. E, no entanto, ela não tinha marido. O pai dele, o Sr. de Moraine, havia morrido em batalha quando Alaric tinha apenas 7 anos. Depois disso, eram apenas os dois. Enquanto outros meninos eram enviados para salões de escudeiros, Alaric permaneceu. Isolde se recusou a deixá-lo ser criado em uma corte distante. Ela argumentava que a linhagem Moraine estava quase quebrada, que ele devia ficar e herdar, que ninguém mais podia ser confiável para mantê-lo vivo. Era verdade que as terras de Moraine eram pobres. A família era um ramo de um ramo, longe do poder de Stuttgart. Poucos lhes davam atenção. Talvez fosse por isso que ninguém interveio. Ele cresceu alto em sua sombra. Quando chegou a hora de se juntar aos torneios, ele cavalgou para o vale com uma armadura brilhante, uma pluma branca em seu elmo, e com ela ao seu lado. Os outros cavaleiros trouxeram suas damas, ele trouxe sua mãe. Na primeira vez que isso aconteceu, a multidão apenas murmurou. No terceiro torneio, eles estavam sussurrando. No sexto, os sussurros se tornaram um nome, o Cavaleiro Virgem. Não era para ser uma gentileza. Menestréis faziam canções cruéis sobre ele, rimas sobre um cavaleiro que jurava votos à rainha errada. Nas tavernas, os homens brincavam que se você quisesse derrotá-lo, bastava derrubar a mãe dele das arquibancadas e ele se ajoelharia ao lado dela. Até os padres começaram a franzir a testa quando viam escoltando-a para a missa com o véu dela pendurado em seu braço como um troféu. Na corte, os pretendentes se alinhavam, e ele os recusou a todos. Arrume uma esposa, eles diziam. Arrume terras, arrume herdeiros. Você não pode viver com ela para sempre. Mas Alaric sorriu daquela maneira estranha e gentil que fazia as pessoas pararem de falar. Era o sorriso de alguém que não conseguia nem imaginar uma vida além da pessoa que lhe havia dado tudo. Com o tempo, as pessoas ficaram inquietas. Cartas de Stuttgart o mencionam apenas de passagem, mas entre as linhas há uma tensão nervosa. Ele envelhece, mas não muda. Ele não participa de caçadas. Ele não bebe vinho. A mão de sua mãe é a única em seu braço. No inverno de 1372, uma carta fala de um escândalo. Um duque visitante afirmou que no grande salão de Moraine, ele tinha visto a senhora Isolde sentada com seu filho, a mão dela em sua bochecha, os lábios dela perto de sua orelha, falando com ele como se fosse um marido. O duque não ficou para a noite. Foi então que o bispo da região começou a enviar avisos. Não acusações, a igreja ainda não se atrevia a acusar um nobre, mas ameaças sutis escondidas nas escrituras. Honre seu pai e sua mãe, dizia um sermão, mas não deixe que seu coração seja torcido por eles. Pois o diabo adora cultivar a erva daninha da luxúria no solo do amor. Ninguém sabia se o cavaleiro virgem havia ouvido essas palavras. Ninguém sabia se elas o feriram. O que eles sabiam era que naqueles anos, ele se tornou silencioso. Ele saía ao amanhecer com a armadura completa, não para caçar, nem para a guerra, mas para ficar sozinho nas colinas com apenas sua mãe observando de uma janela da torre. Às vezes, quando o vento mudava, as pessoas diziam que podiam ouvi-lo cantar. E a canção era sempre a mesma, uma canção de ninar, tão antiga quanto as colinas. Se ele alguma vez temeu o que as pessoas diziam, ele não demonstrou. Quanto mais eles sussurravam, mais perto ele ficava dela. Quanto mais eles riam, mais ereta se tornava sua postura quando ele a escoltava para a corte. Apesar de toda a riqueza e crueldade de Württemberg, não havia escândalo mais persistente do que o menino que não soltava a mão de sua mãe. E então, na primavera de 1374, a febre veio. Ela varreu o vale como um cavaleiro silencioso, derrubando jovens e velhos em uma única semana. Os sinos das igrejas tocavam do amanhecer ao anoitecer. E na fortaleza de Moraine, a senhora Isolde começou a tossir. Quando a febre finalmente se esgotou, ela havia partido. E o cavaleiro virgem foi deixado sozinho com um amor que o mundo nunca perdoaria. Mesmo antes da febre, antes da sepultura e do cacho de cabelo, a corte havia aprendido a temê-la. A senhora Isolde não era uma viúva comum.
No início, ela foi lamentada, uma jovem mãe roubada de seu marido, deixada para defender uma fortaleza em ruínas na beira da Floresta Negra. Mas a piedade não pode sobreviver por muito tempo em um lugar como Württemberg. Quando Alaric tinha 15 anos, a piedade havia se transformado em cautela. Ela governava Morene como uma rainha sem coroa. Quando os mordomos discutiam, ela os silenciava com um olhar. Quando os cobradores de dívidas vinham, ela encontrava a moeda. Quando um bispo reclamou que seu filho não havia sido enviado para ser escudeiro em Stuttgart, ela o convidou para o salão, ouviu seu sermão e o dispensou antes que ele pudesse terminar. Cada carta, cada aliança, cada visitante passava por suas mãos primeiro. Mesmo quando Alaric começou a usar armadura, foi ela quem escolheu o ferreiro, ela quem ficou ao lado da forja enquanto as placas eram marteladas e a pluma branca era costurada. A corte fofocava incessantemente, mas eles também vigiavam suas línguas. Ela tinha uma maneira de fazer os homens hesitarem antes de falarem. Aqueles que vinham ao salão de Morene para um banquete se encontrariam sentados em frente a ela, e ao final da noite eles percebiam que se lembravam pouco da refeição, apenas da maneira como ela se sentava com perfeita imobilidade, uma mão levemente no pulso de seu filho. Não era afeto. Era posse. Em Stuttgart, famílias nobres tramavam para enviar suas filhas a ele. Eles sussurravam que um casamento quebraria o feitiço, afrouxaria o controle da mãe. Mais de uma vez, eles chegaram com dotes de ouro e garotas com cabelos trançados. E todas as vezes, Alaric recusou. Às vezes educadamente, às vezes com uma estranha espécie de inocência, como se ele não pudesse entender por que alguém esperaria que ele quisesse tal coisa. As famílias rejeitadas começaram a falar mais abertamente. Há algo de não natural naquela casa, eles diziam. Ela o mantém longe do mundo inteiro. Ele dorme aos pés dela como um cão? Ela sussurra para ele durante a noite? Não eram apenas os nobres. Até os servos aprenderam a manter distância. Nas cozinhas, as lavadeiras de louça contavam histórias de terem visto a senhora Isolde escovando o cabelo dele perto da lareira como se ele fosse uma criança, enquanto do lado de fora a neve se apertava contra as venezianas. Uma empregada jurou ter ouvido eles rindo juntos atrás da porta trancada da câmara dela muito depois que o castelo havia ficado em silêncio. Ela partiu na manhã seguinte e nunca mais voltou. Para os padres, tais coisas não podiam ser ignoradas. O bispo enviou cartas pesadas com avisos, citando escrituras sobre os perigos do pecado sem nome. Ele a intimou a mandar seu filho embora, pelo menos por um ano, para a corte em Stuttgart. A resposta dela foi tão fria quanto a geada nas paredes de pedra: Morene não tem herdeiro além dele. Eu não o perderei para homens que o ensinariam a esquecer a que lugar seu coração pertence. A partir daquele momento, a igreja começou a falar da propriedade de Morene em sussurros, como se suas paredes tivessem crescido espinhos. Aqueles poucos que ainda se aventuravam lá voltavam com impressões estranhas. Um cavaleiro que veio desafiar Alaric para um torneio descreveu ter entrado no grande salão e o encontrado silencioso como uma tumba. Não havia cães de caça debaixo da mesa, nem barulho de servos, apenas a senhora e seu filho. Eles se sentavam, ele disse, como se o mundo já tivesse acabado, e apenas os dois tivessem sobrevivido. Quando Alaric tinha 20 anos, sua reputação estava selada. Ele cavalgava apenas na companhia de sua mãe. Ele lutava apenas quando ela estava nas arquibancadas. Ele sorria apenas quando ela sorria. Não havia outras mulheres. E talvez isso teria continuado para sempre, se não fosse pela febre. Em março de 1374, o vale se transformou em cinzas. As primeiras mortes foram nas vilas baixas. Os sinos tocaram tantas vezes que suas cordas se desfiaram. A fumaça pairava sobre as colinas, não de batalha, mas da queima interminável de corpos. A doença subiu a estrada para Morene, silenciosa e impiedosa. Isolde trancou os portões. Por um tempo, pareceu que a fortaleza poderia resistir. Então a tosse começou. Os relatos daquela primavera são fragmentados, mas um detalhe aparece de novo e de novo: o cavaleiro virgem se recusou a sair do lado da cama dela. Por 3 semanas ele se sentou na câmara escura, limpando sua testa, levando água aos lábios dela.
Os servos diziam que ele não dormia, não falava, apenas olhava para o rosto dela como se a estivesse forçando a não morrer. E quando a febre finalmente a levou, ele ficou de pé por um longo tempo aos pés da cama, imóvel como as estátuas esculpidas nos degraus da catedral. Ele não chorou. Ele não falou. Somente quando o caixão foi selado, e o último sino tocou por sua alma, foi que alguém notou que um cacho de seu cabelo prateado dourado estava faltando. Naquela noite, Alaric desapareceu de Moraine. A próxima vez que a história o veria seria séculos depois, debaixo do chão da capela em ruínas. A primavera de 1374 começou com chuva. Era o tipo de chuva que se afundava no chão e nunca saía, de modo que as estradas se transformavam em rios e o próprio ar se sentia pesado com podridão. Fazendeiros diziam que o cheiro de feno úmido se agarrava até aos seus sonhos. Então veio a febre. A princípio, parecia uma doença dos pobres. Ela começou nas cabanas perto do rio, nas choupanas tortas onde as pessoas viviam muito perto de porcos e muito longe de padres. Eles diziam que os olhos se iam primeiro, nublados, vítreos, e depois vinha a tosse, profunda e dilacerante, como se os pulmões estivessem sendo arrancados pela boca. Ninguém pensou que ela chegaria à fortaleza na colina. As paredes de pedra sempre foram um escudo. Mas não há paredes contra a respiração. Quando o sino de Moraine tocou, a senhora Isolde já estava tossindo. O som ecoou pelo salão, suave a princípio, depois agudo o suficiente para acordar os servos de suas camas no chão. Ela mantinha um pano de seda pressionado na boca, como se um tecido fino pudesse esconder o que estava acontecendo com seu corpo. Alaric nunca saiu do lado dela. Dia após dia ele se sentou em sua câmara. A chuva manchava as janelas, de modo que o mundo lá fora parecia estar se dissolvendo. Ele lhe trazia água. Ele alisava os lençóis. Ele sussurrava histórias dos torneios que ela costumava amar, das caçadas que eles nunca se juntaram, dos sinos que uma vez tocaram apenas para a celebração. Algumas noites ela respondia. Outras ela apenas olhava, seus lábios secos demais para se moverem. Ele não comia a menos que ela o fizesse. Ele não dormia a menos que o cansaço derrubasse no chão. Quando a febre queimou tão forte que ela se debatia contra os travesseiros, ele segurava seus ombros até que ela ficasse imóvel novamente, sussurrando repetidamente: "Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui." Os servos se persignaram quando viram isso. Havia amor na sala, sim, mas era um amor torcido tão forte que não havia ar nele. Quando o bispo veio para oferecer os últimos ritos, Alaric se recusou a sair. Ele se ajoelhou perto da cama enquanto as palavras em latim enchiam o ar, enquanto a água benta era salpicada sobre o cobertor. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos nunca deixaram os dela. E quando o bispo se levantou, sussurrando que não havia mais nada a fazer, o jovem cavaleiro disse, suavemente: "Se ela morre, eu também morro." Na terceira semana, ela já não conseguia ficar de pé. Eles a vestiram com um vestido simples e trançaram seu cabelo prateado dourado enquanto ela jazia nos travesseiros. Ela estendeu a mão para dele com dedos que tremiam como folhas ao vento. "Você deve me soltar", ela tentou dizer, mas as palavras saíram como um sussurro. Ele se inclinou, tão perto que sua testa tocou a dela, e sussurrou algo que ninguém mais pôde ouvir. Os lábios dela se moveram uma vez, como se ela quisesse responder, e então ela se foi. Estava chovendo quando eles selaram o caixão. O pátio estava cheio de lama, os cavalos batiam os cascos inquietos. O sino da abadia tocou 12 vezes, uma para cada década de sua vida. No último toque, Alaric já não estava entre eles. Os servos sussurraram mais tarde que o tinham visto na cripta depois que o caixão foi fechado. Eles juraram que o viram ajoelhado ao lado dele, com uma lâmina na mão. Eles pensaram que ele pretendia abrir o caixão, para puxá-la de volta, mas em vez disso, com precisão lenta, ele deslizou a lâmina por baixo da trança do cabelo dela e cortou um único cacho. Ele o pressionou nos lábios. Então ele caminhou para a chuva, e as portas da cripta se fecharam atrás dele. Ninguém o viu sair da abadia. Ninguém o viu cavalgar para longe. Ao anoitecer, a fortaleza de Moraine estava em silêncio, e o cavaleiro virgem havia sumido. Dias se passaram.
Depois semanas. Sua armadura ficou em seu suporte. Sua espada pendurou intocada na parede. As bandeiras ficaram úmidas de mofo. Não havia rastros nas estradas enlameadas. Era como se ele tivesse saído do mundo. Em Stuttgart, eles sussurraram que ele havia enlouquecido de dor, que ele havia se jogado no rio. Alguns disseram que ele havia feito um voto de silêncio e vágado para a Floresta Negra para viver entre lobos. Os padres não disseram nada. Para eles, era melhor que o escândalo simplesmente desaparecesse. Mas ele não havia desaparecido. Ele havia escolhido um tipo diferente de morte. 600 anos depois, os arqueólogos encontraram o resto da história debaixo do chão rachado de uma capela em ruínas. Em suas mãos, imóveis, como se os séculos não tivessem passado, ele segurava aquele mesmo cacho de cabelo prateado. Depois do funeral, o cavaleiro virgem não voltou para Morene. Por vários dias, ninguém soube para onde ele tinha ido. Mas aqueles que o procuraram nos vales viram leves vestígios de cascos nos caminhos enlameados que não levavam para Stuttgart ou para as florestas, mas para as colinas áridas, onde um velho mosteiro se agarrava à rocha como um dente preto. A abadia havia sido abandonada por anos. Os monges que uma vez viveram lá haviam partido depois que um incêndio destruiu metade de seus claustros, e desde então apenas o vento e os corvos a reivindicavam. Para a maioria era uma ruína, um lugar onde os telhados haviam desabado e a era rastejava pelas pedras. Para Alaric, era um santuário. Alguns acreditam que ele havia escolhido este lugar muito antes da morte dela. Que no silêncio de sua tristeza, ele se lembrou da capela onde uma vez ele veio como um menino para ver os monges acenderem velas. Um lugar onde ninguém o seguiria. Por dentro, o ar cheirava a cinzas úmidas. O chão estava coberto por uma fina camada de musgo. O cavaleiro virgem empurrou as velhas portas, e suas dobradiças gritaram tão alto que os pássaros voaram das vigas em terror. Ele conduziu seu cavalo para as sombras e desamarrou sua armadura peça por peça. As paredes, enegrecidas pelo fogo, pareciam observar enquanto ele começava seus preparativos. A armadura que ele usou naquela capela não era a sua armadura de torneio. Aquela brilhante armadura prateada, a que a corte se lembrava, ainda estava em Morene. Em vez disso, ele havia trazido sua armadura de guerra, mais espessa, mais pesada, marcada por anos de treinamento. Ele a limpou à luz fraca que vinha do telhado quebrado. Suas mãos eram metódicas, esfregando óleo em cada junta, apertando cada tira com o cuidado de um homem que havia decidido que esta armadura seria seu caixão. No centro da capela jazia uma grande laje, maior que todas as outras. Ele encontrou ferramentas no claustro vazio, uma picareta, um cinzel, deixados para trás pelo último dos monges. Hora após hora, ele golpeou a pedra até que os ecos rolaram pela ruína como trovões. Finalmente, a laje rachou, e debaixo dela havia um espaço oco, uma cripta que ninguém havia aberto por 100 anos. Ele desceu para a escuridão estreita, carregando uma lanterna. Lá embaixo, o ar era frio, mas não tão frio quanto sua determinação. Havia um caixão, mas ele não o tocou. Os monges mortos podiam permanecer. Ele escolheu um lugar contra a parede mais distante onde o chão estava seco. Ele o limpou com suas mãos enluvadas, varrendo séculos de poeira. Quando ele subiu de volta, a chama da lanterna vacilou e quase morreu na corrente de ar, como se até o ar quisesse que ele fosse embora. Ele não foi embora. Por 2 noites ele se preparou. Ele não trouxe comida. Apenas um pequeno frasco de água, um pedaço de corda, uma única vela de cera de abelha, sua espada e o cacho de cabelo. Na terceira noite, a luz da vela estava baixa, e o vento do telhado quebrado uivava pela capela como uma voz. Ele se vestiu com a armadura completa, prendendo cada placa em silêncio. Ninguém o viu levantar a viseira e colocar o cacho de cabelo dentro de sua manopla, pressionado em sua palma. Então ele desceu para a cripta pela última vez. Ele colocou a vela ao seu lado. Seu brilho pintou as paredes de ouro, e por um momento o mosteiro em ruínas pareceu ter voltado à vida. Antes de se sentar, ele sacou sua espada. Não para matar, mas como um símbolo. Ele a colocou em seu colo, da forma que um cavaleiro faria antes da batalha. E então ele fez algo que ninguém esperava.
Ele começou a esculpir. Com a ponta da lâmina, ele arranhou a parede. As letras eram irregulares, ásperas, mas as palavras ainda estão lá, 6 séculos depois. Se Deus não pode perdoar um amor que nasceu sem escolha, então que o inferno se lembre dele para sempre. Quando a última palavra foi escrita, ele afundou contra a parede, de frente para o caixão que não continha ninguém que ele amava. Ele tirou suas manoplas, uma por uma, e tirou o cacho de cabelo. Ele o pressionou nos lábios e o segurou com as 2 mãos como se estivesse rezando. A vela queimou baixo. As sombras se adensaram. E finalmente, a luz se apagou. A porta acima se fechou e permaneceu fechada por 600 anos. Alguns dizem que ele pretendia morrer de fome. Outros sussurram que ele havia trazido consigo um punhal para ter certeza de que nunca sairia do lugar vivo. Ninguém jamais saberá, porque quando os arqueólogos abriram aquela cripta, tudo o que restou dele foi osso e ferrugem. Mas a posição de seu corpo contou sua própria história, sentado ereto, com a espada em seu colo, o cacho de cabelo ainda agarrado tão firmemente em suas mãos iluvadas que, mesmo na morte, ele se recusou a soltar. Foi amor, ou foi algo para o qual o mundo não tinha nome? As crônicas de Württemberg falam com cautela, pois mesmo em tinta o escândalo parecia perigoso de mencionar. No entanto, entre as linhas do latim seco há uma sombra, e essa sombra sempre foi a mesma, um menino e sua mãe, e uma proximidade que ninguém se atrevia a olhar por muito tempo. A partir do momento em que pôde segurar uma espada de madeira, Alaric pertenceu a ela. Ela treinou suas mãos não para a guerra, mas para o serviço, a devoção de um filho afiado em um voto. Enquanto os filhos de outros senhores aprendiam a beber, a caçar, a ter orgulho de sua força, ele aprendeu apenas a ficar imóvel quando ela entrava em uma sala. Para os estranhos, parecia obediência. Para aqueles que observavam de perto, parecia adoração. Havia avisos silenciosos. Padres da abadia o chamavam para a confissão, tentando abrir uma janela naquela casa fechada. Eles lhe perguntavam por que ele não faria o juramento de escudeiro em Stuttgart, por que nenhuma mulher além de sua mãe podia sequer ficar perto dele. O menino sempre dava a mesma resposta, em uma voz gentil e calma, porque eu já jurei minha vida. Quando perguntado a quem, ele baixava os olhos. Era uma resposta que fazia os padres ficarem pálidos. Rumores começaram a sangrar pelo vale. Servos que limpavam a câmara de dormir diziam que havia 2 cadeiras perto da lareira, mas apenas uma cama. Caçadores disseram que quando voltaram da floresta, viram 2 figuras de pé na parede, lado a lado, mesmo depois da meia-noite, como se o frio não os tocasse. Havia até histórias, sussurradas, nunca escritas, de que quando a senhora Isolde caminhava pelo salão, ela às vezes descansava a mão na nuca dele, com os dedos leves como seda, e ele se congelava como se tocado por um santo. Em um mundo onde o casamento era um contrato e os filhos eram criados como cães, isso não era amor. Isso era heresia. E ainda assim, apesar de toda a conversa sobre pecado, ninguém podia acusá-los. Não havia prova. Nenhum beijo visto, nenhuma cama compartilhada. Apenas uma ausência de tudo que fazia um jovem cavaleiro parte do mundo. Ele não lutou por nenhum senhor. Ele não bebeu com amigos. Ele não dançou com mulheres. Ele não caçou javalis, não perseguiu bandeiras, não derramou sangue. Sua vida tinha apenas uma órbita, e ela era seu sol. O bispo que veio a Morene pouco antes da febre lhe disse claramente: um coração que não pode deixar sua mãe será dilacerado, menino. O diabo adora usar o vínculo entre pais e filhos. Ele o torcerá até que você não saiba mais onde o amor termina e o pecado começa. Alaric não respondeu. Ele apenas virou os olhos em direção a ela, como se as palavras do padre não fossem nada além de poeira. O padre partiu, tremendo, e jurou que nunca mais voltaria. Quando a febre atingiu, os sussurros em Stuttgart haviam se tornado altos. Alguns afirmaram que ele havia feito um voto diante de Deus de que nunca amaria nenhuma mulher além dela. Outros disseram que ela havia jurado mesmo, que eles haviam se ligado em um pacto tão profundo que nem a sepultura poderia rompê-lo. A verdade era mais simples e muito pior: quando ela morreu, não restou nada dele.
Na noite após o funeral, os servos que foram corajosos o suficiente para permanecer na abadia disseram ter ouvido o som de cota de malha enquanto ele caminhava pelos salões. Não um andar leve de um cavaleiro se preparando para um torneio, mas um som lento e deliberado, como se ele estivesse se vestindo para o julgamento. Quando eles se atreveram a abrir a porta, eles o encontraram diante do caixão, totalmente armado, olhando para a madeira como se seus olhos pudessem perfurá-la. Na pedra ao lado dele havia um único cacho de cabelo prateado. Ele o pegou, segurou-o em seu rosto e sussurrou palavras que ninguém entendeu. Então ele fechou o caixão com as mãos nuas e saiu do salão. A última coisa que eles viram dele foi suas costas desaparecendo na noite, carregando aquele cabelo como se fosse uma relíquia. Não foi o dever que o levou ao mosteiro em ruínas. Não foi nem mesmo a dor. Foi um amor tão proibido que ele escolheu fazer um túmulo onde a igreja não pudesse vê-lo, onde nenhum padre pudesse chamá-lo pelo nome, e onde a única testemunha de suas horas finais seria a própria pedra. E talvez, em sua mente, a pedra guardaria o segredo deles. Esse segredo, no entanto, não era silencioso. Quando os arqueólogos encontraram a parede da cripta 6 séculos depois, eles viram a mensagem que ele deixou arranhada na pedra, uma súplica a Deus, ou ao inferno, para se lembrar de um amor que ele acreditava não ter escolha. Não era um juramento de cavaleiro. Era uma confissão esculpida por um homem que não tinha mais ninguém para quem confessar. Quando os arqueólogos abriram a viseira do capacete enferrujado, eles esperavam apenas ossos. Em vez disso, eles viram algo seco e pálido entre os dentes, enrolado como pergaminho, duro como couro velho. A princípio, eles pensaram que era uma tira de tecido. Mas quando a poeira foi varrida, a verdade era clara, uma língua humana. Ela havia encolhido em uma forma que não parecia mais carne, mas as saliências da superfície e a raiz eram inconfundíveis. De alguma forma, no frio escuro da cripta, ela havia secado em vez de apodrecer, preservada como uma relíquia terrível. Essa única descoberta transformou uma história trágica em algo mais sombrio. 3 teorias. A primeira teoria é a que os jornais escreveram. Eles disseram que era sua própria língua, cortada de sua boca em penitência antes de ele morrer, uma forma de se silenciar para sempre, um ato final de devoção a um amor que não podia ser falado. No mundo medieval, isso não era impensável. Havia penitentes que cortavam o cabelo, que marcavam seus rostos, que cortavam suas línguas para que seu pecado nunca mais pudesse tomar forma em palavras. Mas se ele tivesse cortado a própria, como ela poderia ter acabado entre os dentes? Os arqueólogos não encontraram feridas de faca no crânio, nenhum sinal de uma morte violenta. E não havia manchas de sangue na pedra onde ele se sentou. Se foi auto-infligido, foi feito com uma precisão que não deixou rastros. A segunda teoria é muito mais sinistra, que a língua não era dele de forma alguma. Alguns estudiosos argumentam que ela poderia ter sido tirada de outra pessoa. Um símbolo. Uma maldição. Uma vingança. Eles apontam para uma história mais antiga que sobreviveu em fragmentos, uma história de um padre que confrontou o cavaleiro virgem na noite do funeral. O padre, disse, ameaçou expor o pecado de Morene ao bispo. Ele jurou que antes do amanhecer o escândalo seria gritado do púlpito. E nessa história, o cavaleiro não disse nada. Ele apenas estendeu a mão para sua espada. O padre desapareceu antes da manhã. Seria possível que a língua na boca de Alaric pertencesse àquele padre? Era um aviso para qualquer um que falasse sobre eles? É uma possibilidade que faz o ar na cripta parecer mais frio. A terceira teoria é a que nenhum historiador se atreve a publicar. Ela é sussurrada apenas por aqueles que ficaram naquela capela e viram o cacho de cabelo em suas mãos. Ela sugere que a língua era dela. Nos dias após a febre, enquanto ele se ajoelhava ao lado do corpo dela, ninguém estava lá para ver o que ele fez. Ele cortou o cabelo dela. O que mais ele poderia ter pegado, desesperado para manter alguma parte dela com ele? Morder uma relíquia assim, carregá-la na morte, não é um ato de crueldade. É um ato de anseio tão profundo que se torna grotesco. Esta teoria é a mais terrível porque não requer violência para explicá-la. Apenas dor torcida em loucura. Uma relíquia ou uma maldição?
Testes forenses não podem responder à pergunta. O DNA foi dissolvido há muito tempo. Não há como saber de quem era a língua. Mas o que os arqueólogos encontraram foi isso: a mandíbula estava travada firmemente ao redor dela. Mesmo depois de 600 anos, eles tiveram que forçar os dentes a se separarem. O que quer que ele tenha colocado em sua boca, ele queria que estivesse lá até o fim. As pessoas do vale, quando souberam da descoberta, disseram que a língua explicava as histórias de fantasmas. Eles acreditam que um homem que morre segurando a voz de outra pessoa dentro de sua boca não pode passar para o céu. À noite, eles dizem, se você andar perto da capela em ruínas, você pode ouvir sussurros, palavras que nunca alcançam o ar, faladas em uma língua que já não pertence a ninguém. É como se o homem morto estivesse tentando devolver a voz, mas não pudesse. E assim, naquele mosteiro em ruínas, o corpo do cavaleiro virgem ficou por 6 séculos, mãos travadas em torno de um fio de cabelo. Boca travada em torno de uma língua que poderia ter sido a dele, ou não a dele de forma alguma. Nenhuma outra sepultura no vale jamais foi encontrada como esta. Os arqueólogos selaram a capela novamente após seu trabalho, mas mesmo agora as pessoas locais não se aproximam dela. Eles dizem que o fantasma de Alaric está atrás das pedras, observando com órbitas vazias, esperando que alguém fale, para que ele possa levar a voz deles também. Quando o último raio de sol deslizou do telhado quebrado e a porta de pedra da cripta se fechou, o tempo parou para o cavaleiro virgem. Nenhum sino tocou por ele. Nenhuma voz o chamou. Apenas o vento uivou uma vez na fenda na parede em ruínas, e então houve silêncio. Ele estava sozinho. A chama da lanterna queimou baixo. Ela tremeluziu sobre sua armadura, pegando nos arranhões e amassados, transformando-os em rios de ouro que cintilavam e morriam a cada sopro de ar. Ele não se moveu. Ele se sentou ereto, com a espada em seu colo, como um sentinela esperando por uma guerra que nunca viria. Em suas mãos estava o cacho de cabelo, macio e leve como um sussurro. Ele o passou sobre o aço frio de suas manoplas, depois o pressionou em sua boca. Por horas, talvez dias, ele não disse nada. Ele simplesmente se sentou e respirou. Que pensamentos viviam naquele silêncio? Ele imaginou que ela estava lá, sentada em frente a ele nas sombras. Ele pensou que se esperasse tempo suficiente, a tampa de pedra do caixão dela se levantaria e ela sairia, com o cabelo prateado escorrendo sobre seus ombros, sorrindo da mesma forma que ela fazia quando ele era um menino? Ou ele sabia, desde o primeiro momento, que ele já havia se enterrado vivo? A vela queimou, centímetro por centímetro, até que restou apenas um coto. A cera escorreu em rios sobre o chão de pedra. Na meia-luz, as paredes da cripta pareciam se fechar. Sua própria sombra se agarrou a ele como uma segunda armadura. Quando a chama final vacilou e se apagou, não restou nada além de escuridão. E fome. O corpo se agarra à vida, mesmo quando o coração desistiu. Naqueles primeiros dias, ele deve ter sentido a dor disso, a queima lenta de um estômago vazio, a picada da sede na garganta. À noite ele não ouviu nada além de seu próprio pulso, batendo contra o interior de seu capacete como um tambor. Talvez tenha sido então que ele colocou a língua na boca, um símbolo de silêncio, um voto para acabar com a última coisa que ainda o conectava ao mundo, a fala. A partir daquele momento, nenhuma única palavra o deixou. Os dias se tornaram um borrão. O frio se infiltrou pelas placas de sua armadura. Seus dedos enrijeceram até que não pudessem mais se desenrolar. O cabelo em sua mão foi a última coisa que ele sentiu, mais macio que a pedra, mais quente que o aço. Quando a sede se tornou insuportável, ele inclinou a cabeça para trás e tentou pegar a umidade que pingava das paredes. Nunca foi suficiente. A umidade das pedras apenas o lembrou da chuva, da noite de seu funeral, de seu caixão afundando na lama. Em algum momento, a linha entre acordar e dormir deve ter desaparecido. Ele sonhou com os olhos abertos. A cripta ao redor dele se encheu de imagens que apenas ele podia ver, um menino cavalgando em um cavalo branco por um campo verde, a mão de uma mulher tocando seu ombro, os dois sozinhos em um salão silencioso, como se o resto do mundo nunca tivesse nascido. Cada memória era mais nítida que o presente.
E nessas memórias, ela nunca o deixou. Quanto tempo levou? Os arqueólogos que estudaram seus restos mortais acreditam que ele durou uma semana, talvez mais. O corpo não morre rapidamente no frio. A fome esculpe lentamente, a sede afia os sentidos antes de embotá-los para sempre. Mas não houve luta. Nenhuma marca de garras nas paredes. Nenhum sinal de ele tentando escapar. O cavaleiro virgem nunca tentou quebrar a porta ou levantar a pedra. Ele havia escolhido isso. Quando o momento final chegou, foi gentil. A cabeça caiu para frente dentro do capacete, o queixo repousando na couraça. As manoplas se fecharam mais uma vez ao redor do cacho de cabelo. A mandíbula se fechou firmemente ao redor da língua. E então ele ficou imóvel. A ruína guardou seu segredo por 600 anos. O telhado desabou. O chão da capela rachou. A era rastejou pelas pedras. Os corvos fizeram ninhos onde os monges uma vez rezaram. E debaixo de tudo, ele se sentou, silencioso e imutável, esperando. Esperando por um mundo que nunca o perdoaria. Esperando por um Deus que nunca veio. Esperando por ela. Por 600 anos o mosteiro ficou enterrado em ervas daninhas. O mundo seguiu em frente. Reinos surgiram e caíram. Guerras vieram e foram. Ninguém se lembrou do cavaleiro virgem. Ninguém se lembrou de Moraine. Até a primavera em que os arqueólogos chegaram. A ruína era pouco mais do que um retângulo de dentes de pedra projetando-se da terra. O vento havia esvaziado as janelas em olhos vazios. Musgo crescia onde antes havia paredes, e os sinos que uma vez tocaram para monges enlutados há muito tempo haviam sido derretidos em canhões. A equipe veio apenas para estudar o edifício. Eles esperavam encontrar nada além de danos de incêndio e os vestígios de um claustro. Eles marcaram o chão, montaram lâmpadas e começaram a levantar as lajes uma por uma. E então eles encontraram a laje. Ela era maior que o resto, e debaixo dela, um bolsão de ar. A primeira coisa que eles viram foi a armadura. No feixe de uma lanterna, ela brilhava vermelha com ferrugem, mas mesmo depois de 6 séculos ela mantinha sua forma. Ele estava sentado ereto, como se estivesse esperando por todo esse tempo para que eles abrissem a porta. A viseira do capacete estava aberta, e as órbitas vazias do crânio olhavam diretamente para eles. Em seu colo, a espada havia se fundido às manoplas. E nessas mãos, havia algo pálido, um cacho de cabelo, incrivelmente preservado, sua cor ainda levemente dourada na luz. Não foi até que eles se aproximaram que eles viram a boca. A mandíbula estava fechada, apertada firmemente ao redor de uma língua seca e encolhida. Até os cientistas, homens e mulheres treinados para lidar com a morte, com ossos, com séculos de decadência, se calaram. Eles se olharam incrédulos, porque este não era um enterro comum. Era uma história esculpida na forma como ele havia morrido. E atrás dele, na parede de pedra, arranhado à mão, eles encontraram as palavras: se Deus não pode perdoar um amor que nasceu sem escolha, então que o inferno se lembre dele para sempre. O mundo acima da cripta se moveu rapidamente depois disso. A imprensa veio. Os estudiosos vieram. As ruínas foram cercadas, catalogadas, estudadas. E ainda assim, ninguém conseguia explicar. Os testes no cabelo mostraram apenas que era humano. A língua, quando examinada, não produziu DNA, apenas a confirmação de que havia sido cortada de alguém antes da morte. Sem nome, sem causa, sem origem. Entre os arqueólogos havia um detalhe que nenhum dos jornais imprimiu, um sobre o qual eles sussurravam apenas um para o outro: o cabelo estava quente. A câmara havia sido selada por 600 anos, e ainda assim, quando eles o pegaram com as mãos enluvadas, parecia que ele havia ficado ali sob a luz do sol. E quando eles o seguraram perto, eles juraram que sentiram um cheiro fraco, não de podridão, nem de poeira, mas de flores. Ninguém consegue explicar por quê. Nas vilas próximas, velhas histórias começaram a se agitar novamente. As crianças sussurravam sobre um cavaleiro que havia se casado em segredo com sua própria mãe. Os homens velhos avisavam uns aos outros para não subirem a colina do mosteiro depois do anoitecer.
As mulheres diziam que sonharam com uma figura de armadura, de pé sobre suas camas, silenciosa, sem olhos, e que quando acordavam suas gargantas se sentiam ásperas, como se algo tivesse sido tirado delas. As histórias de fantasmas sempre estiveram lá, esperando como o próprio homem. E, no entanto, há algo mais terrível do que as histórias. É o silêncio. Os cientistas removeram a armadura, catalogaram os restos mortais e levaram as relíquias embora. O chão da capela foi fechado mais uma vez. Agora, quando o vento varre o mosteiro, a laje de pedra jaz sobre um espaço vazio. O cavaleiro virgem se foi. Mas a sala se lembra dele. Ao entardecer, quando o sol atinge as janelas em ruínas, a luz cai exatamente onde ele uma vez se sentou, com a espada em seu colo, as mãos cerradas ao redor de um cacho de cabelo. A descoberta chocou os historiadores, perturbou a igreja e fascinou o público. No entanto, ninguém queria falar muito alto sobre o que aquelas últimas palavras significavam. Se Deus não pode perdoar um amor que nasceu sem escolha, mesmo depois de 600 anos, esse amor ainda assusta as pessoas. Porque a verdade é, existem tipos de amor que não podem ser queimados, que a sepultura não pode matar. E às vezes, nos lugares silenciosos do mundo, você encontra os ossos deles ainda sentados lá, esperando. O mosteiro está vazio novamente. O andaime foi retirado, os arqueólogos se foram, e o vento recuperou a colina. Mas a história do que foi encontrado debaixo de suas pedras se tornou mais forte do que nunca. À noite, os aldeões dizem, você pode ver uma única lanterna se movendo entre as ruínas. Ela balança suavemente, como se fosse segurada por alguém de manoplas, embora não haja ninguém lá. Quando você se aproxima, ela se apaga. Alguns ouviram o arranhão de metal na pedra, como uma espada sendo sacada. Outros juram que ouviram a voz de um homem sussurrando no escuro, suave e rouca, repetindo as mesmas palavras: Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eles o chamam de a maldição do cavaleiro virgem. Dizem que qualquer um que se demore na capela à noite perderá a voz. A princípio, apenas por uma hora, um entorpecimento na garganta, um silêncio que você não consegue sacudir. Mas se você se atrever a falar mal dele, se você rir da história, o silêncio dura mais tempo. Alguns afirmam que ele nunca acaba. Os aldeões contam sobre um grupo de estudantes que acampou na colina 2 verões atrás, rindo enquanto recontavam a lenda. Na manhã, um deles não conseguia falar de forma alguma. Seus amigos disseram que o ouviram ofegando durante a noite, como se estivesse tentando gritar, mas quando tocaram, a boca dele estava fria como ferro. Ele não falou desde então. A igreja tentou ter as relíquias enterradas em outro lugar, em um cemitério moderno. Os ossos foram selados em um novo caixão, a espada colocada ao lado dele. O cacho de cabelo foi armazenado separadamente em uma caixa de vidro. Mas durante a noite anterior ao enterro, a caixa se estilhaçou. O cabelo havia sumido. Eles o procuraram por horas. Ao amanhecer, quando eles abriram o caixão para prepará-lo, o cabelo estava lá novamente, repousando nas mãos do cavaleiro morto, como se nunca tivesse saído. A cerimônia foi cancelada. Alguns dizem que os próprios ossos não vão ficar na terra. Que ele pertence ao mosteiro, que qualquer que seja o amor que ele jurou não o permitirá descansar em nenhum outro lugar. E assim, as portas de pedra da cripta foram seladas mais uma vez. Desta vez com fechaduras e correntes. Desta vez com orações arranhadas no limiar. Mas essas orações não param o vento. Hoje, a ruína é um lugar de silêncio. Turistas vêm durante o dia, vagam entre as pedras, e partem antes que o sol se ponha. Eles fotografam os claustros quebrados, a capela queimada, a laje rachada que cobre o lugar onde ele se sentou. Ninguém fica por muito tempo. Porque na quietude, quando os últimos raios de sol desaparecem atrás das colinas, há um momento em que o ar muda. A grama para de se mover. Os corvos param de chamar. E da terra abaixo, você quase pode ouvir a armadura se mexendo, uma respiração lenta por trás do aço, e o fraco ruído de dedos se apertando ao redor de um cacho de cabelo. O amor nem sempre descansa. Às vezes ele apodrece, às vezes ele assombra, e às vezes,
Como cavaleiro virgem, ele espera. 600 anos se passaram. Seu nome se transformou em pó. Sua fortaleza se foi. Mas a colina se lembra. A capela se lembra. E a pedra onde ele se sentou também se lembra, sussurrando para a escuridão. Se Deus não pode perdoar um amor que nasceu sem escolha, então que o inferno se lembre dele para sempre. E agora, ao ouvir sua história, pergunte-se, se você encontrasse um amor tão profundo que o mundo chamasse de pecado, você o soltaria? Ou você, como ele, se sentaria na escuridão e esperaria para sempre? Se esta história te perturbou, inscreva-se em Pesadelos Medievais, deixe um comentário e explore mais verdades escondidas do lado sombrio da história. E nos diga, foi amor ou foi loucura?